Entramos ao vivo aí, como é que estão vocês? Vamos esperar o pessoal chegar. O pessoal vai chegando aí. Quem for chegando vai chamando outras pessoas, porque daqui a pouco o Luciano vai entrar aí. Nós vamos falar, para quem não sabe ainda, sobre depressão e sofrimento na quarentena. É óbvio que isso não acontece só na quarentena. O pessoal vai chegando, vai convidando outras pessoas aí. E eu estou esperando o Luciano chegar, né? Daqui a pouco o Luciano está chegando. E eu estava dizendo que nós vamos falar sobre depressão e sofrimento na quarentena. Contudo, a gente sabe que isso não acontece só na quarentena, mas por conta dos acontecimentos últimos, né? Tem sido potencializado e muito essa questão. Então a gente vai só esperar o Luciano entrar aí. Paz do Senhor, minha irmã Liz. Pessoal chegando, Luiz, o Vitório. E falta só o Luciano, né? Cadê o Luciano que não chega? Vamos esperar ele, ó. Mais uma pessoa chegando. A paz do Senhor a vocês. Ah, chegou ele, finalmente, ó. Vamos lá. Calma aí. Chegou. Fala aí, meu amigo. E aí, tá me vendo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pô, escolhemos a camisa azul, né? Oi? Escolhemos a camisa azul. Pois é. Você tá um pouquinho mais clarinho. É. Deixa eu. Como é que tá? Aqui mudou o enquadramento. Deixa eu corrigir. É, agora eu tô te vendo. Tô te vendo melhor. E aí, como é Tá que me é? vendo bem, né? Tá me vendo bem aí, né? Tá. Precisa acabar de ela trabalhando no Evangelho, tá aqui fazendo história. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui, calma aí. Aí, tá me ouvindo bem, né? Tá todo mundo escutando bem? O pessoal que tá aí, diz aí se estão ouvindo bem. Bom, eu não estava falando aqui antes de você chegar, meu amigo. Quem não conhece, pastor Luciano, estamos juntos aí no Ministério Mundo do Evangelho. Vou deixar ali, vai salvando, ficar 24 horas no Instagram e depois a gente vai colocar lá no YouTube, tá bom? Vamos lá. Então eu estava falando que sofrimento e depressão não é só a exclusividade da quarentena. Mas a gente sabe que os acontecimentos últimos eles potencializam isso, o emprego fechando, pessoas até passando necessidade, pessoas perdendo parentes, ou às vezes uma angústia até maior, né? Porque aí os como filhos internados, sem saber notícias, tantas coisas que marcam. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre as experiências que estão sobre o livro, quando só quero desistir, que foi muito. É o meu livro, na verdade, ele tem a experiência de frente, né? De estar nas agendas na igreja, de conversar com as pessoas, de estar nas ruas, no projeto que a gente faz, vendendo os livros e doando os livros a pessoas com depressão, a projetos, enfim. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, dá uma saudação inicial para o pessoal, antes da gente começar. Primeiro, a paz de Cristo a todos, né? Sejam todos bem-vindos aí para estar conosco. A gente já está nessa estrada aí já tem bastante tempo, né? Nessa luta para fincar as bandeiras do Evangelho, para denunciar o falso Evangelho e aquelas coisas de Deus mesmo, né? Acabamos pegando carona nessa questão da depressão, né? É como esse projeto meio que caiu no nosso colo, né? E a gente, a partir de então, começamos a trabalhar diretamente com isso. Obviamente, com o livro Quando Só Quero Desistir, que é uma ferramenta, né, tremenda de apoio para isso, né? Aquele livro realmente é um livro
diferenciado. Vem aqui, E, inclusive. e ele, Não, enfim, você tá com volume alto aí? é porque eu ativei o modo externo. Não, aí Deixa eu não, tirar. porque dá Vê eco. se, vê se ficou bom agora. Obrigado aí por avisar, Luana. Ficou bom aí? Não, ainda tá com eco. Ué, mas Deixa eu ver aqui. Se é o meu. Espera aí. Não, meu modo externo tá desativado. o meu também. Bom, Melhorou ou não? É só o meu, tá vendo? Eu tô ouvindo de você. Pois é. Sabe o que acontece, cara? O lugar que eu tô aqui, a sala onde eu tô, ela faz eco, né? Então pode ser. Vamos tentar fazer o melhor que a gente pode aí. A Luana aí, a Luana vai ser participante hoje aí da live, hein? Eu vou contar a história dela. Então, legal. Bom, então essas histórias quando vocês trabalharam no Rio ou trabalham ainda agora na quarentena, mas tiveram muitas histórias de encontrar pessoas, de Deus enviar pessoas, de gente que precisava, ou pessoas para ajudarem, outras que precisavam. E antes da gente falar sobre essas histórias, eu quero falar só breve sobre depressão, né? Para tirar uma dúvida. Depressão não é necessariamente um demônio, ela não é necessariamente falta de fé, não é necessariamente falta de Deus. Eu, por exemplo, já contei meu testemunho, principalmente no livro A Razão do Inferno, enfim, principalmente no último livro, A Razão do Inferno, está com eco, realmente não consigo corrigir, vou continuando, tá? Então, o que eu estava falando? Perdi o raciocínio. Você estava falando do testemunho. Isso, exatamente. Contei uma interna. Eu passei por isso, né? Eu tive uma depressão clínica, deficiência de serotonina por conta do intestino que eu tive. Então, foi nessa época que eu escrevi esse livro. E ele não é um livro só para quem tem depressão, ele é para qualquer dificuldade. Nós passamos na vida. Quem nunca, mesmo em Cristo, mesmo estando com Deus, estando ou não, já pensou em desistir, parar, não sabe nem o que fazer, mas não quer continuar. Mas há um caminho em Cristo para vencer isso. É óbvio que quando a depressão é clínica, quando é necessário remédio, a gente não está aqui para substituir médico, não está aqui para dizer para ninguém parar de tomar remédio, a gente está aqui para dizer que é um caminho sobremodo excelente, um Deus que pode ajudar a qualquer momento, ou pode até passar por cima da necessidade dos médicos, dos remédios, só que aí os médicos vão constatar das vezes o que Deus fez. Mas é isso aí. Bom, fala um pouquinho sobre uma das experiências que você teve. Eu quero só falar um pouco, né, sobre como Deus ele usa as situações, né, a favor da sua obra, né? A gente hoje estamos morando em casas separadas, mas moramos juntos por um período, né? E eu, obviamente, acompanhei, né, esse problema da depressão sua. E é óbvio, né, a gente, né, não vamos entrar em detalhes aqui, mas era algo muito difícil de ver, principalmente, né, pelo amor que eu tenho por você, ver ali teu sofrimento, enfim, era muito difícil. Mas como Deus, ele acabou, de certa forma, né, eu que não sou psicólogo, né, não tenho nenhuma formação profissional nessa área, né? Mas como a experiência de vivenciar a tua depressão, né? Ela hoje me ajuda a eu entender e ajudar outras pessoas que estão com depressão, né?
Então, ou seja, até aquele cenário que parecia algo ruim, né, que era difícil de lidar e ver, foi uma ferramenta de Deus para que a gente pudesse hoje estar abençoando outras vidas, né? Aquela história do que diz a Bíblia, a gente consola outros, né? A gente consola outros a partir do consolo que a gente recebe, né? Tá me ouvindo? Repete essa travadinha. Que deu uma travadinha. Então, o que eu tô falando, o que eu estava falando é o quê? Deus ele nos consola para nós consolarmos os outros. Então, a situação que eu vivenciava ali, né, vendo você e tal, acabou sendo ferramenta, sendo uma forma de eu conseguir ajudar outras pessoas agora, porque eu consigo, ainda que eu nunca tive depressão, eu consigo entender um pouco, né, as pessoas que passam por isso. E aí veio o livro Quando Só Quero Desistir, que foi escrito nessa época, né, de uma forma rápida, né, um livro que saiu em 30 dias, e olha que a gente tem aquele processo, né, de fazer análise capítulo por capítulo, você só escreve o capítulo seguinte, depois que a gente senta para conversar do capítulo anterior. Então, ou seja, foi um livro que foi escrito muito rápido, um livro que tem uma profundidade muito grande, né, sobre o agir de Deus, né, sobre essa questão de Deus ser o suporte para você vencer essa dificuldade. E aí a gente pegou esse livro, né, e saímos às ruas. Né? Inicialmente fizemos nosso processo de venda pela internet, mas havia uma direção de Deus para nós sairmos às ruas. De início, obviamente, eu não consegui compreender o motivo por quê, mas quando eu comecei a sair às ruas, eu comecei a entender, né? Porque a quantidade de pessoas, né, que eu encontrei com depressão, ou que já teve depressão, ou que conhece alguém que tem depressão, foi absurda. Né? E não só isso, né? O desdobramento, os testemunhos que vieram de pessoas que leram o livro, de pessoas que foram abençoadas com o livro. Eu recebi mensagem de uma menina que eu vendi, que nós vendemos o livro lá no centro de Niterói, e que ela falou que ela já tinha tido depressão, e ela falou que chorou lendo o livro inteiro, assim, não um choro de tristeza, mas uma identificação, né, de como o livro ele conseguiu ser bem pontual e alcançar, né, exatamente o que aquela pessoa estava sentindo. Obviamente, você escreveu, sabia a dor que era, né, a forma como a mente, o coração, né, vivenciava aquilo. E aí tiveram, né, episódios, posso falar aqui alguns episódios bem rapidamente. Nós entramos em uma loja no centro de Niterói, abordamos uma senhora, e ela, naquele momento, ela falou para mim assim: eu tenho depressão, eu estou aqui olhando a rua, estou vendo os carros passarem e eu estou aqui tomando coragem para sair daqui da minha cadeira e me jogar na frente do carro. E aí naquele... e aí ela não tinha como comprar o livro, né? Eu dei o livro para ela e assim, e eu falei com ela, orei por ela, conversei por um tempão com ela ali. Enfim, a gente tem o contato dela até hoje, a gente envia mensagens para ela continua, né? Na luta contra a depressão, mas aquela tendência suicida já não existe mais, né? E a gente sabe que, apesar de não ainda estar passando pela depressão, a tendência suicida ela já é uma vitória muito grande, né? E, enfim, tem a história da Luana, que está aí assistindo a gente, que foi algo assim muito, muito legal. A Luana virou uma amiga minha, né, da minha esposa, do nosso ministério até, né? Ela tem abençoado a gente aí uma vez por outra. Mas a história da Luana foi muito interessante. A gente estava, né? A gente tinha aquela meta, né, que Deus dava para nós de venda de livros diários. E a gente estava ali numa segunda-feira, dia 23 de dezembro,
né, chovendo na porta do restaurante, né, e só faltavam 3 livros para ser vendido, né? E aí, de repente, não passava ninguém, o restaurante vazio, não entrava, não saía ninguém. E a gente ali, né, querendo ir embora para casa, frio, chovendo, e a gente ali na obediência a Deus, né? Porque Deus mandava a gente ficar ali até a gente cumprir aquela meta. E aí, de repente, desce uma menina do carro, ela entra correndo no Sete Grill, a gente meio que aborda ela assim, ela passando, e ela para ouvir a gente ela ameaça entrar, eu falei, pô, mas me ouve aqui rapidinho, quero falar com você rapidinho. Aí, enfim, conversamos com ela, contamos a história, o nosso ministério, o projeto, e aí ela falou, não, eu quero um livro sim, e a gente falou assim, pô, que legal, né? Agora a gente está aqui precisando bater a nossa meta. Aí ela perguntou para a gente quantos livros faltam. Eu falei, só faltam 3. Ela, então me dá os 3. E aí ela. Rapidinho, Luciano. Só para você saber, a live não é sobre livro, porque a história vai se desenrolar em relação ao assunto do livro. E aí ela ficou com os 3 livros. E aí, enfim, né? Conversamos ali, a minha esposa chorou, ela chorou, enfim. E aí ela foi embora, né? Eu sei que dias depois ela me mandou uma mensagem com o desenrolar daquela história, né? Ou seja, ela entrou no Uber, né, para ir embora para casa. Ela ia, acho que, jantar com uma colega e a colega não apareceu. Ou seja, ela foi ali praticamente para comprar os livros. Ou seja, né, você vê como Deus faz as coisas, né? Ela foi para jantar, não jantou, não ficou ali, pegou aquele carro, né, entrou no Uber. O motorista do Uber começou a conversar sobre algumas dificuldades que ele tinha e que ele estava muito desanimado, triste com algumas coisas da vida dele. E ela pegou um dos livros, deu para o cara do Uber. Quando ela chegou em casa, ela foi na casa da mãe dela, e aí a mãe dela, acho que tem uma secretária lá do lar que estava com um problema, acho que com filho, né, algo com drogas e tal, e ela vai dar um outro livro para ela. E quando ela chega em casa, ela também, alguém, não lembro exatamente quem é que estava na casa dela também, que quando viu o livro, né, ela falou que queria o livro, né? E ela o tempo todo, né, ela falou para mim que Deus mandava ela dar os livros. Então, ou seja, ela não ficou com livro nenhum. Na verdade, né, eu posteriormente eu dei um livro para ela, mas você vê, né, Deus usou uma situação, né, uma pessoa, né, ela é cristã também, uma menina de Deus, e ela acabou abençoando a gente, né? A gente foi para casa mais cedo naquele dia e ela ainda abençoou mais outras 3 vidas. E, se eu não me engano, ela ainda recebeu o testemunho de uma das pessoas que leram o livro e que adorou o livro, enfim, né? Que ajudou muito. Então, ou seja, são histórias que você vê como Deus tem, né? Como Deus tem propósito sobre essas coisas. Né? Tem uma outra história muito interessante. Você falar da história, eu vou falar uma coisa aqui. Fala. Até porque a gente não está só falando sobre o testemunho, mas também sobre o mérito do assunto. A questão da depressão, ela abrange, na verdade, o cérebro, a química cerebral. Eu acabei descobrindo depois de ficar doente. Tem um papel enorme na produção de substâncias que o cérebro precisa. Só que ela também pode ser encadeada por situações emocionais, pelo próprio sofrimento.
E quando nós nos deparamos com uma situação assim, na verdade, a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente entrega para ele, ou a gente luta contra ele. Quando ele é químico, quando algum remédio ajuda, e o remédio seja usado. Mas às vezes não é. Às vezes é uma situação, uma pessoa que muda de pessoa, ou às vezes é aquele profundo sentimento da vida não fazer sentido, de por que eu estou aqui, de por que eu vou. Eu sei que eu tenho dia para de manhã, perdão, para abrir os olhos, para abrir os olhos, eu precisava me concentrar em Deus. Porque a vontade que eu tinha era de nem abrir os olhos. Para que eu vou abrir os olhos? Né? Eu vou ver para quê, eu vou falar para quê, eu vou estar com outras pessoas para quê. Né? E eu sei que muita gente deve passar por isso. Tem muitos desencadeios, às vezes, tem defensivo, desencadeia borderline. E muitas pessoas sofrem para entrar em depressão. Tem momentos depressivos, né, que são também muito difíceis. E o que Deus faz por nós nesse mundo? Na verdade, Deus não tem uma ajuda para nós. Deus não tem, olha, um dedo que ele toca para nos melhorar nesse momento. Não. A maior pode tirar, mas na verdade, vou corrigir. O melhor que Deus pode fazer por nós nesse momento, sabe o que é? É Ele mesmo. Quando nós entendemos que o maior remédio para nós existirmos, para nós vencermos depressão, para nós vencermos o sofrimento que for, para nós seguirmos em frente, é saber da graça dele, de como ele se entregou por nós, de como, quando éramos inimigos e pecadores, ele deu o seu filho por nós, e nós termos a comunhão de volta com ele. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a maior perda do ser humano. O maior problema do ser humano não foi o pecado, o maior problema do ser humano foi perder a comunhão com o Criador. Mas Cristo religa isso. Cristo nos religa com o Pai, e Ele não só paga pelos nossos pecados e nos dá a bênção de não sermos mais obrigados a pecar, agora nós temos a opção de não pecar em Cristo Jesus, mas Ele também nos liga de volta com aquela glória que a gente perdeu. E eu chamo no livro, eu faço a metáfora o tempo todo do jardim, né? De voltar ao jardim, onde Deus visitava o ser humano. Esse contato direto e esse contemplar da glória de Deus. Foi isso que me fez passar por esses momentos todos, e foi isso que me fez escrever esse livro com depressão e passar um pouco da experiência. Então, não é substituir medicamento, não é substituir o médico, não é nada disso, mas é algo muito maior e melhor. Que não é muito mais também do que um milagre, é muito mais do que Deus fazer alguma coisa por nós. Porque eu digo aqui, eu vou dizer, eu passei por anos, passei por isso por anos, e eu digo aqui, agora acho que acabou a época. Eu prefiro ter passado por anos e conhecer a Deus do jeito que eu conheço. Vou repetir. Eu prefiro ter passado por isso, por todos esses anos, e conhecer a Deus como eu conheço hoje, nesses momentos, como eu me aproximei dele, como eu contemplei da glória dele, do que ele ter me curado no primeiro dia. Se ele tivesse me curado no primeiro dia, esse livro não tinha sido escrito. E essas mais de 5.000 exemplares, né, por aí, do livro não teriam sido vendidos, essas pessoas não teriam ouvido a mensagem, que não é minha, é dele, a glória é toda para ele. Então, que nós possamos entender que ele é o nosso maior tesouro. Né? Nesse momento de quarentena, aí, nesse momento em que as situações difíceis, o sofrimento, morte, pessoas doentes, pessoas sem emprego, empresas fechando, necessidades. Fazemos a nossa parte para tentar melhorar, para tentar mudar, para tentar nos prevenir, mas precisamos correr para Ele. Né? E acho que era importante pontuar isso, Luciano, para que a gente continue contextualizado, né, na conversa que a gente estava, para não ficar só... não é só, na verdade, mas as pessoas... Né, que está contando aqui de livro. Né? A gente está contando aqui como a mensagem do livro foi importante para ajudar pessoas que sofrem, que
estão em depressão e como ele nasceu de alguém que passou por isso. Mas continua aí, o que você ia contar? Não, mas antes de eu contar a história, eu quero só falar contar, né, um pouco da experiência que a gente tinha aí, né, junto a você, né? Era muito interessante. A gente sabe, como você falou, né? Deus ele era poderoso para mudar, né? Tirar a depressão, assim, como acabou acontecendo, né? Ele poderia ter feito isso ao longo daquele processo inteiro, mas é muito interessante como o estar em Deus e o mergulhar na palavra fazia diferença. Eu me lembro que tinha situações, né, que eu via que você não estava em um dia bom, né? Eu via lá você com a cara, aquele semblante caído, fechado, e era muito incrível, porque às vezes eu comentava alguma coisa da Bíblia com você, e a gente começava a conversar sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, e o teu rosto mudava, assim. Era como se por alguns minutos aquela depressão fosse embora, e aí quando a gente acabava ali, ficava às vezes 20 minutos, meia hora, uma hora conversando, né? Às vezes a gente trocando, você me esclarecendo coisas, me aconselhando, às vezes me incentivando, me animando, veja bem, com depressão, levar ânimo a alguém, né? E aí, às vezes, olhava aquela situação, você falando de Deus para mim, e parecia que você não tinha nada. E aí, quando acabava aquele período, o teu semblante caía de novo. Então, ou seja, o tempo todo a gente via, e obviamente a tua experiência pessoal é infinitamente maior, obviamente, porque você era quem estava com depressão, mas para nós que estávamos em volta, muitas vezes nós contemplávamos a glória de Deus também em situações como essa, né? De ver que você, sem condição nenhuma, né, muitas das vezes, e do nada você começava a gerar frutos de Deus, né, para aquilo que estava à sua volta. Então, isso também foi muito interessante, né, da gente conviver. Então, enfim, é claro que é difícil para as pessoas que estão nos ouvindo aqui dimensionar isso, né? São coisas que nós vivenciamos, que é difícil de você expressar, é difícil de você compartilhar em palavras isso, né? Tem coisas que precisam ser... Não pode escrever, mas não dá nem para ser 10%. Enfim, são coisas que precisam ser vividas. E o que a gente viveu ali, muitas das vezes, em situações como essa, é algo que você começa... não é que você se acostuma, mas a gente já olhava, e chegou um ponto que a gente olhava para você e aquilo ali já não nos impactava mais, porque a gente sabia que Deus estava no controle, que aquilo ali estava o tempo todo na palma da mão de Deus, e Deus estava ali mexendo as suas peças, e que a gente sabia, tinha essa certeza que frutos seriam gerados daquilo ali, como foi, né? Não só o livro ele se tornou uma ferramenta, né? O livro ele foi um fruto físico, mas existem muitos frutos gerados não só através do livro, como através de aconselhamentos, através, né, de situações que vivenciamos, né? Eu né, nessa saída às ruas, né, muitas das vezes eu não vendo o livro, mas o que eu converso com as pessoas, o que eu troco, o que eu ajudo elas, né, como pastor, como alguém que tem um pouco, né, de convivência com depressivo, é algo fantástico. Enfim, são dezenas de histórias que fica até impossível de me lembrar aqui de todas elas. Eu vou contar mais uma aqui que foi muito interessante. Eu não vou dizer o nome, né? Eu disse o nome da Luana,
porque foi uma coisa positiva, né? Mas eu não vou aqui expor o nome de pessoas que a gente encontrou com o problema da depressão. Mas aconteceu um episódio que assim, foi muito interessante. Eu fui no shopping com a minha esposa. Eu fui na Natura e fui comprar um perfume para mim. E aí o rapaz que veio me atender, ele vendeu perfume e tal. E aí depois a minha esposa, que não perde oportunidade nenhuma de oferecer o livro, né? Ela aproveitou e falou assim: você não gostaria de comprar um livro, não? Aí o rapaz, que livro? Ela mostrou o livro, falou o conteúdo, né? E ele falou assim: poxa, eu vou comprar porque a minha mãe tem depressão. Eu trouxe ela para vir morar comigo porque ela tentou o suicídio algumas vezes e eu estou com medo de perder minha mãe. Eu trouxe minha mãe para dentro da minha casa, eu vou levar para ela esse livro. E aí isso foi mais ou menos, acho que foi em outubro do ano passado. E aí passou-se um tempo, quando foi em janeiro, início de janeiro, ele entrou em contato comigo, né, pelo WhatsApp, dizendo que a mãe dele estava muito mal, né, e que ele no meio daquela tensão toda, ele se lembrou de mim. Ou seja, aquelas coisas de Deus, né? A gente fala assim, é uma coincidência? Claro que não, né? E aí ele se lembrou de mim, lembrou do livro e lembrou de mim. E aí fez contato comigo, enfim. Eu acabei agendando para ir na casa dele, para falar com a mãe dele. E quando eu cheguei lá, o estado dela era muito difícil. Ela estava com um semblante muito triste. Eu conhecia muito bem aquele semblante, né? Porque eu já havia visto muitas vezes em você. E o que acontece? Eu fiquei ali a manhã toda com ela, conversando. Ela era cristã, né, também, assim, estava afastada, mas ela tinha, né, a consciência de Deus, do Evangelho, e ali eu fui conversando com ela e dando palavra, e falando do amor de Deus para ela. Enfim, eu sei que, resumindo a história, ela hoje é alguém que luta contra a depressão, né? Alguém que está vencendo a cada dia a depressão com a mesma estratégia, vamos dizer assim, né, do livro, ou seja, buscando a Deus, pedindo a ajuda de Deus, né, entrando, orando, lendo a palavra. Claro, ela precisa de medicamento, mas ela luta não com as forças dela, mas ela vai buscando em Deus essa força. E assim, eu fico muito feliz hoje, eu falo isso para ela, né, que sou muito feliz de vê-la da maneira que está. Claro que esse isolamento, essa quarentena, para quem é depressivo, é uma situação muito difícil, né, porque muitos dão... Posso falar uma coisinha rapidinho? Pode. Por exemplo, você contou essa história aí dessa pessoa, né? E para quem está passando por dificuldade na quarentena, passando por algum sofrimento, não desperdice essa oportunidade, porque eles são sim uma oportunidade de conhecer melhor a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, vou voltar ao que eu disse antes, se eu não tivesse passado por anos de depressão por conta do tumor que eu tinha no intestino, quem não sabe, eu contei no A Razão do Inferno, meu último livro, essa história de como Deus me curou. Se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha escrito esse livro. E nada disso aí teria acontecido. Então, muitas vezes a gente passa por situações difíceis, seja o que for que a quarentena esteja causando, e a gente não sabe o propósito de Deus. No entanto, tem uma música do Stênio Marcius, né? Aliás, se você não conhece, segue lá, @Stênio Marcius, procura, ouça as canções dele. Na minha opinião, o maior poeta cristão vivo no Brasil hoje, de longe. Tem uma música dele chamada Tapeceiro, e ela fala sobre como Deus tem o controle o tempo todo, assim como o tapeceiro. A gente olha aquela confusão de cores lá, parece uma confusão, mas o tapeceiro sabe onde ele está puxando o fio.
E no fim, quando ele vira o tapete, fica aquele tapete bonito, né? E a letra dessa canção diz: quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para honra e glória do tapeceiro. Ou seja, nessa canção Deus é o tapeceiro, ele está tecendo a nossa vida. Fica às vezes uma confusão quando a gente olha aqui do nosso lado natural, tal, a gente não consegue entender por quê. Mas Deus não está vendo só do lado de baixo, que é uma confusão no tapete. Ele está vendo o lado de cima. Ele está vendo o que a gente não vê. Ele enxerga o que a gente não enxerga. Os caminhos dele são mais altos que os nossos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. E o tempo para ele não existe. Passado, presente e futuro está diante dele da mesma forma. Portanto, o que ele faz, ele sabe o que está fazendo. E se ele não tivesse feito isso comigo, esses mais de 5 mil livros aí, ou próximo, não sei, não estariam nas mãos de pessoas, não estariam sendo usados por ele, para a glória dele, só para ele, porque eu não sou nada, eu não tenho nada, nós não podemos nada sem ele. Então, você que está passando por um momento difícil nessa quarentena, eu sei que é difícil olhar o tapete, toda uma confusão danada na sua vida. Mas creia, quanto mais você conhece Cristo, mais você terá forças para continuar a enfrentar, seja o que for. Porque, afinal de contas, ele nos ama, ele prometeu estar conosco e ele prometeu enviar um outro consolador. O que essa palavra outro significa no original? Significa um de mesma natureza que ele. Quando Jesus diz, eu vou enviar um outro consolador, está dizendo, eu vou enviar um Espírito que tem a mesma natureza que a minha. E ele vai morar dentro de vocês. Então, que nessa palavra você continue, você não desista. E a sua bênção não é pedir. É claro, se Deus puder, como eu falo no livro, Deus pode curar, pode abençoar, pode restaurar a família, pode dar o emprego, pode curar a pessoa que está doente, ele pode resolver o problema. Mas resolver o problema, por incrível que pareça, é o mínimo do que se pode experimentar. Porque passar pelo problema e contemplar mais dele é muito melhor do que se ele resolver o problema antes. Deixa eu pegar um gancho disso aí. Eu, na verdade, é exatamente isso que eu converso com as pessoas, sabe? Eu falo que Deus é poderoso. Nós sabemos que nosso Deus é poderoso, mas eu converso muito com as pessoas que a pedagogia de Deus ela é usar mesmo as adversidades para nos fazer crescer, né? Então, assim, eu costumo dizer assim, se você está lutando com depressão, você está com alguma dificuldade, está te causando desânimo, tristeza, veja bem, você não vai orar a Deus para que Deus, com uma fórmula mágica, né, ele estale o dedo, ele pode fazer? Pode, mas se ele fizer isso, não há um aprendizado, entendeu? E a grande questão essa é a maior dificuldade que as pessoas têm de entender, né? De estar no problema e entender que, apesar daquilo ali estar acontecendo, Deus não perdeu o controle, muito pelo contrário, mas que Deus vai usar aquilo ali para dar crescimento, para dar amadurecimento, e ela tem que buscar ele para isso, né? Não adianta pedir por uma fórmula mágica. O que acontece? Se Deus quiser nos ensinar alguma coisa naquela situação e nós não aprendermos o que Ele quer que nós aprendamos, Ele certamente vai nos colocar de volta numa situação parecida com aquela. Então, o grande segredo, e é o que o ponto do livro é esse, né? De você aproveitar, ver a adversidade como uma oportunidade de conhecer mais de Deus, né? De aprender com Ele, e de contemplar a sua glória, para que aquilo ali, como diz lá em Romanos 5, né? Para que aquela tribulação que gera paciência gere a experiência, né? Que é a experiência com Deus, né? Que faz com que nós tenhamos esperança, né? Lembra? Tribulação, paciência, experiência, esperança. A experiência com Deus, ela te dá esperança. Ou seja, quando eu passar por uma tribulação de novo, aquela esperança que foi gerada de todo o processo da tribulação anterior,
ela vai me trazer uma bagagem para que eu possa suportar a tribulação com mais paciência do que a outra. E aí essa paciência vai me gerar uma nova experiência. Isso é o ciclo. Isso é o que Paulo falou. Os nossos problemas, na verdade, eles deveriam ser, acho que foi isso, tenho quase certeza, que os nossos problemas deveriam ser experiência para que nós ajudemos os outros que passam por coisas semelhantes. Sim, é o que você vê, o Salmo 23 de Davi, é um salmo muito famoso. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora, quem é que não teme o vale de sombra e morte? Todos temem. Mas por que Davi não temia? Porque Davi foi um homem experimentado por Deus, né? Foi um homem que viu a morte milhões de vezes diante dele. E Saul perseguiu ele implacavelmente por 10 anos. E ele viu Deus salvá-lo várias vezes. Então, ou seja, essa confiança, essa certeza de que Deus tem o controle e que Ele está agindo em nosso favor, ainda que as circunstâncias não demonstrem isso, essa certeza só se tem com quem passa pela experiência. Então, se você cortar no meio e não deixar a experiência acontecer, você não vai aprender com aquilo e não vai conhecer mais de Deus. Então, ou seja, esse é o grande problema. As pessoas, eu sei que está, assim, não vou dizer que eu sei porque eu nunca tive, né? Mas eu entendo que estar com depressão é algo muito difícil, né? Mas a gente tem duas vias, né? A via onde você pode olhar para Deus, buscar a Deus e aprender de Deus a lidar com aquilo, ou você pode desistir, né? Mudar a sua vida, né? Largar tudo, se frustrar. E assim, eu acho muito pouco provável que Deus faça esse estalo, essa fórmula mágica para te tirar. Porque Deus usa as adversidades para nos ensinar. Então, não tem outro jeito. Se a pessoa não tiver essa consciência disso, ela vai amargar, né, uma vida muito mais difícil. Né? E eu estou falando aqui de depressão, mas, na verdade, isso é amplo para qualquer problema da vida. Sofrimento, na verdade. Qualquer sofrimento. É um casamento que infelizmente acabou, é uma traição, seja lá qual for, é um problema financeiro, qualquer situação, né, ela pode ser tratada da mesma forma, em Deus, né, buscando a Deus, olhando para Cristo. Né, eu costumo dizer que, na verdade, o mais fácil é se for alguma coisa causada pelo diabo. O diabo pode causar depressão? Pode. Pode ser demônio? Pode. O sofrimento, o problema, a depressão? Pode. Em alguns casos é. Mas aí esse é o mais fácil. Porque é só olhar para ele com autoridade, mandar que ele saia em nome de Jesus, sem show, sem espetáculo, obedecer e acabou o problema. Mas, na maioria das vezes, não é um demônio que está causando. Ele até se aproveita da situação para tentar piorar o estado da pessoa, mas não é ele que está causando. E é algo permitido por Deus. Só quis fazer esse parênteses. Não, então assim, o que eu acho de mais fantástico nisso tudo qual a proporção que se tomou, né? Você teve a depressão, da depressão você escreveu um livro, a gente saiu às ruas para vender esses livros. Aí hoje, esses livros, todos os livros que foram vendidos, né, essa quantidade imensa de livros vendidos, sabe lá por onde eles estão andando, sabe quem que estão lendo. Eu várias vezes na rua já fui parado, aquele livro, pô, muito bom, já passei para frente, já emprestei para outros. Quantas foram as vezes de pessoas que voltaram e agradeceram, que tinham lido o livro, que tinham gostado bastante. E aí você tem isso, você tem o fato da gente começar, né, a doar livros para outros projetos com depressão e automaticamente envolver outras pessoas como doadoras. Olha a proporção, né, que isso tomou. Se você tem um monte de pessoas
que enviam doações, que doam livros, e elas, de certa forma, estão inseridas nesse projeto, né, não diretamente, mas indiretamente, e a gente ainda consegue não só abençoar diretamente aquelas pessoas que nós encontramos, mas outros projetos que tratam com outras pessoas que talvez nós não teríamos contato com ela. Isso tudo, veja bem, isso tudo começou com a tua depressão, cara. Com câncer, na verdade, que gerou a depressão. Então, ou seja, olha... Vou lembrar do pastor, do reverendo John Piper, né? Não desperdice o seu câncer, como ele falou quando ele teve câncer de próstata. Pois é, então, ou seja, olha a proporção. Não que a gente não possa orar que Deus nos cure, não que a gente tenha que gostar de câncer, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando é que a gente pode buscar, pode orar, pode pedir que Deus nos cure, pode crer, mas, na verdade, se Ele escolhe nos deixar por um tempo passar por aquilo, glória a Deus, vamos não desperdiçar aquela situação e crescer e conhecer mais dele. É isso que eu quero dizer, só para ficar claro. Não, é aquela história, né? Deus, ele pode curar, mas e se ele tiver um propósito com aquilo, né? Que, na verdade, hoje a gente sabe que tinha, né? É lógico que lá no início a gente não sabia de todo esse desdobramento que aconteceria. Mas hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala, louvado seja Deus pelo teu câncer. Porque hoje nós estamos ajudando muita gente, né? E você está curado. Ou seja, no momento que o aprendizado foi obtido, né? Deus encerrou aquilo e agora vocês vão daí para frente ajudar outras pessoas. E isso é algo que, cara, assim, fazer parte disso é algo que, sabe, não dá para descrever em palavras, sabe? Porque o que eu falo, né? A gente sabe disso, nós abandonamos, né, nas nossas carreiras, empresas e tudo mais. E eu sempre falo isso, né? Não há nada mais maravilhoso, né? Não há carreira, não há projeto, não há nada que você possa fazer que seja comparado a você ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. É algo que não dá para descrever. A diferença é tão absurda que... Por isso que Paulo fala, né? Considero todas as coisas como perda, como lixo, né? Para ganhar uma coisa. Porque são lixo mesmo. O que é minha carreira? O que é a nossa empresa diante de seus atores? É lixo, cara. É lixo. Não é nada. Comparado a ele, não é nada. Não é nada. Então, enfim, cara, e a gente está nessa expectativa, né? A gente acredita que essa quarentena, esse isolamento aí, certamente vai estourar muito casos de depressão, muitas pessoas. Já está acontecendo muito. Deixa eu só fazer. Na verdade, as pessoas que têm, né, como eu falei, depressão química, episódios depressivos desencadeados por alguma situação, a perda de um ente querido, a perda de um trabalho, a doença de um filho, cada um tem os seus problemas, né? E eles são difíceis para cada um. No entanto, você tem pessoas que lutam contra a doença, a depressão, seja química ou seja de outra ordem, né? Quando digo psicológica, tem a espiritual, como eu já disse, é claro. Essa é a mais fácil de ser tratada. Quando é espiritual, a pessoa se converte, eles mandam o demônio embora e acaba, né? Mas a maioria não é assim, né? Mas tem pessoas, na verdade, não tem motivo, né? E não é uma coisa que aconteceu, não é um sofrimento que está acontecendo. Ela simplesmente não tem motivo, e ela geralmente não tem motivo para viver. Ela pensa assim, eu sei muito bem o que é isso, né? Como eu falei, para mim até abrir os olhos era difícil. Para que eu vou abrir os olhos? Para que eu vou sair do quarto? Para que eu vou pentear o cabelo? Para que eu já não pentei muito também, né? Mas para que eu vou me arrumar? Para que eu vou sair de casa? E a pessoa tem esse sentimento, e ela luta contra, né? Porque principalmente quem está em Cristo, o coração não é depressivo, mas a mente é. Então, o coração está o tempo todo lutando contra a mente. E ela pensa, eu existo para quê? Eu não vejo propósito na minha existência, eu não vejo propósito de fazer nada, porque no final eu não sirvo para nada, ou coisa parecida, né? Enfim. Então, essas pessoas, na verdade, não dependem de circunstâncias.
para estarem mal ou para acontecer alguma coisa. Mas quando existe circunstância, é pior ainda, né? Quando existe circunstância, piora, exatamente. Mas ainda quando a circunstância muda, elas continuam se sentindo assim. E isso, o remédio para isso, é óbvio, né? Deixando o tratamento médico de lado, e aí o tratamento o aconselhamento pastoral próximo, bíblico, é muito importante. Não é deixando de lado para desprezar, não, deixando de lado que é separando desse lado aqui, né? Nós ficamos com a busca individual por Deus, porque eu vou dizer uma coisa, Deus é o maior motivo que você tem de existir. Você que está vendo essa live aí, ó, o maior motivo, o maior propósito da sua vida, minha irmã, meu querido, minha querida, não é satisfazer a você mesmo, ou que a sua mente veja propósito na sua vida. O maior tesouro que você tem, segundo a Bíblia, sabe quem é? É Cristo. O maior propósito que você tem na sua vida, sabe o que é? Não é ter os seus desejos satisfeitos, e nem ter a sensação de que satisfez os desejos de outras pessoas ou ajuda outros. O maior propósito da sua vida é glorificar a Deus. Foi para isso que você foi criado. O maior bem que você pode fazer aos outros é pregar o evangelho a eles e é glorificar a Deus. Portanto, não há ser humano nessa terra que não possa ser útil, não há ser humano nessa terra que, estando em Cristo, não tenha propósito, simplesmente porque o propósito é o próprio Cristo. E se você está em Cristo, Ele é o seu propósito, Ele é a sua meta. Olha só como a Bíblia, tudo isso é baseado na Bíblia, eu não vou citar o versículo para não ficar grande. Ele é a base da sua existência, a base da sua salvação. Você existe nele, foi criado por Ele, para Ele, tudo que você faz é em nome dEle, e sempre que você falar, a tempo e fora de tempo, você deve pregar o Evangelho sobre Ele, você deve glorificá-lo todos os dias. Como não haver sentido para a existência? Se tudo começa nele e termina nele, ele disse, eu sou o alfa e o ômega, e ele não é só o alfa e o ômega para a existência do universo, não. Ele é o alfa e o ômega para a sua vida. Então não deixe a sua mente, porque a nossa mente é caída. Muitas vezes nós nos alimentamos de tantas coisas que a gente ouve, ou algum desbalanço químico. Não deixe nada roubar isso de você. Deus é o seu propósito, Deus é o seu sustento, Ele é a sua rocha, Ele é a sua luz, Ele é o seu motivo de viver. E se você vive, glória a Ele. Se você morre, glória a Ele, porque você não verá a morte. Se você está bem, glória a Ele. Se você está passando por uma dificuldade, glória a Ele, porque Ele está lhe ensinando e você vai conhecendo melhor. Mas não deixe que o seu coração concorde com a sua mente. Tá? Preste atenção nisso agora, em nome de Jesus. Não deixe que o seu coração concorde com a sua mente. A sua mente vai dizer para você que não tem sentido. A sua mente vai dizer para você que não consegue. A sua mente vai dizer para você que é melhor você morrer. A sua mente vai dizer para você que você não tem sentido de abrir os olhos, que você só magoa as pessoas à sua volta. A sua mente, eu não sei se você magoa ou não, mas se magoa, você pode mudar em Cristo. A sua mente vai dizer para você coisas semelhantes. Só que o seu coração não pode concordar com ela. Lembre-se de uma coisa. O rei Davi passava por isso. O Luciano citou aí Davi, né, quando ele falou sobre não temer o vale da sombra da morte. E ele falou muito em seus salmos sobre exatamente isso, sobre o contraste que havia entre a mente dele. Por isso que eu quando me converti lá com meus 16 anos, eu li os salmos, alguns salmos eu li e falei, mas eu não estou entendendo. Esse cara aqui escreve... Ele escreve sobre Deus, ou então ele escreve um salmo inteirinho falando dos problemas, das angústias, que ele está angustiado, e aí no final ele coloca uma palavra de esperança, mas eu espero em Deus, Ele é o Deus da minha salvação. E você vê também no salmo que fala sobre por que te abates, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim. Esse salmo, o escritor do salmo, ele está falando consigo mesmo. O que é isso? A mente está abatida. Só que o coração dele não está. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Você que está em Cristo, a sua mente pode se abater, a sua mente pode ser melancólica, pode ser até depressiva, mas o seu coração não. O seu coração vai dizer para ela, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Prega para você mesmo, vai no espelho, pega a palavra de Deus e prega para você mesmo, prega para a tua mente, prega para a tua alma, em nome de Jesus. E você verá como conhecer e conseguirem conhecê-lo e dar forças para continuar. Não sei
se o teu milagre virá, se virá agora, se virá depois, se o problema será resolvido, ou se você não tem motivo para ficar assim, se você terá depressão por muito tempo, se não terá, eu não sei. Eu só sei que Deus está contigo, e esse é o motivo para continuar, e Ele vai glorificar o nome dele na sua vida. Desculpa, Luciano, mas o Senhor entrou meu coração para falar isso aqui. Não, eu achei legal, porque, na verdade, se as pessoas, alguém estiver assistindo aí, tiver depressão, ou então tá triste, ninguém mais do que alguém que já teve depressão, na verdade, você está externalizando, né, exatamente aquilo que você vivenciou, né? Então, ou seja, quem sou eu? Eu estou aqui só assistindo, não vou interromper isso aí de jeito nenhum, né? Porque certamente você está falando, né, como alguém que viveu, né? E, então, ou seja, é totalmente diferente de mim, que na verdade que nunca tive, apesar de ter convivido, né, com você durante anos com depressão, mas eu não sei o que se passa dentro, né? Eu não vivi. Eu posso imaginar, eu posso, às vezes eu conversando com você, você tentava me dizer mais ou menos como era, eu posso ter alguns insights do que é, do que pode ser, mas certamente, né, você fala com propriedade, né, de quem na verdade ficou de pé por tanto tempo, né? Não foram 2 meses, foram 4 anos. Quem ficou de pé por tanto tempo, né, diante de uma doença que é devastadora, não só da pessoa, mas de famílias, né? A gente sabe disso porque a gente era impactado, né, por estar à volta, porque é muito complicado, você não consegue, não há o que fazer. Eu me lembro que a gente conversava e falava, cara, mas é assim, e você fala, cara, eu sei que você vai me falar, eu sei, mas a minha cabeça não entra, né? Então, e aí você dá essa sensação de impotência. Então, a família, de certa forma, fica impotente também. Então, assim, é uma doença que ela é silenciosa, né? Muitas das vezes as pessoas, quando se dão conta, já estão no estágio avançado, né? Muitas famílias ainda não entendem, acham que é frescura, acham que, né? E eu vou lhe falar uma coisa assim, eu tenho conversado com muita gente com depressão, atendo muita gente com esse problema, e assim, eu posso dizer para você, claro, tem os casos clínicos, tem questão muitas vezes de herança genética, tem um monte de coisa assim, mas eu vou te falar, Rafa, pelo menos assim, os que eu encontrei, tá? Eu posso dizer que 90% dos casos o problema é emocional. Ou seja, são pessoas que tem um motivo. Tem um motivo emocional, ou que trouxeram problema de família ao longo de anos, né, se sentiram excluídas, se sentiram inferiorizadas, né, e aí tem um evento na vida que starta aquilo e ela cai em depressão. Então, pessoas que às vezes não são aceitas no meio, como eu falei, então pessoas que às vezes manifestam uma tristeza e são rechaçadas pela família, aquela família que deveria abraçar, né, ajudar, são rechaçadas por ela. Então, ou seja, e aí quando você senta com essas pessoas e fala que Deus, né, está com elas e que tem as mãos estendidas para ajudá-las, ou seja, como diz a própria palavra, né, ainda que uma mãe, né, ainda que uma mãe abandone o seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Então, ou seja, as pessoas podem chegar no extremo desse, ou seja, de não ter ninguém do seu ciclo familiar, ninguém próximo a ele, mas Deus se apresenta como aquele que está com as mãos estendidas, que a ama mais do que qualquer um, né? E se ela der a mão a Deus, e se ela buscar em Deus, é óbvio, isso não é, como eu falei, não é uma fórmula mágica, vai exigir dedicação, vai exigir esforço, são horas de oração, a mente não vai querer orar, o coração não vai querer orar, mas é preciso, né, ter essa atitude, essa força de fazer, ainda que dobre o joelho e só chore, como eu falei para aquela menina que eu citei aqui do exemplo, falando assim, não importa que você não consiga orar, mas faça um movimento, incline-se para Deus, mostre para Deus, Senhor,
eu tô aqui, né? Eu não consigo falar. Falta 25 segundos só aí, porque tem limite na live. Então a gente vai ter que... Tá bom? Gente, muito obrigado a vocês. Tá? Deus abençoe, vai ficar gravado aqui, depois a gente vai colocar lá no nosso canal do YouTube e vai publicar. Segue @Muros do Evangelho, @PR